Você talvez nunca tenha parado para pensar nisso, mas há um preço que você paga, todos os dias, silenciosamente, sem perceber. Um preço alto demais, cobrado não em dinheiro, mas em energia, vitalidade, presença. É o preço invisível de estar sempre disponível, sempre ali, sempre atento, sempre pronto para o outro, para acolher, para resolver, para atender, para não decepcionar. E, pouco a pouco, esse gesto que parece nobre vai se transformando numa dor silenciosa. O esgotamento emocional se instala, sem fazer alarde. Primeiro, vem aquele cansaço leve, aquela indisposição, sem explicação. Depois, a irritabilidade, a apatia, a sensação de não ter mais força para mais nada. E você talvez nem perceba, está se esgotando porque está sempre disponível. Carl Jung nos ensina que a energia psíquica, aquilo que move nossos pensamentos, emoções, decisões, é limitada. Ela não se renova automaticamente. Não é infinita como muitas vezes imaginamos. Quando você se coloca à disposição de todos, o tempo todo, sua energia não se multiplica. Ela se fragmenta, se dispersa, se dilui. A ausência de limites não é um gesto de conexão profunda com os outros. É um convite à dispersão, ao vazio, à desconexão consigo mesmo. Por trás dessa disponibilidade constante, há algo que quase ninguém gosta de admitir. Uma necessidade inconsciente de validação. Um desejo silencioso de ser aceito, amado, reconhecido. Um medo profundo de ser rejeitado, excluído, abandonado. Então você se oferece sempre, sem medir, sem filtrar, sem pausar, porque teme que, se não estiver disponível, será deixado de lado, será esquecido. Só que, aos poucos, essa entrega incondicional se transforma numa prisão invisível, uma cela onde você mesmo se aprisiona, se anula, se esvazia, acreditando que está amando, mas, na verdade, está se abandonando. Imagine agora a metáfora da chama. Uma vela que queima intensamente, iluminando a todos ao redor. Cada pessoa que passa, leva um pouco dessa luz. Cada nova demanda, cada nova expectativa, cada nova urgência, consome mais um pedaço da chama. Até que, um dia, só resta a fumaça. O calor se foi, a luz se apagou, e você, exausto, não entende como chegou a esse ponto. Schopenhauer dizia que o impulso vital é, por natureza, egoísta. Não no sentido negativo da palavra, mas como uma expressão da própria vontade de viver, de preservar-se. Quando você negligencia sua própria vontade para atender sempre a do outro, você violenta a sua essência, trai o seu impulso mais básico, o de se proteger, de se cuidar, de se manter inteiro. O resultado não é conexão verdadeira, mas frustração, ressentimento, culpa, um amargo que se instala no coração e que, muitas vezes, você não sabe nem nomear. Então, talvez seja a hora de se perguntar: até que ponto a sua disponibilidade é, de fato, um gesto de amor? Até que ponto você está se doando genuinamente? Ou apenas se auto-abandonando, se anulando, se violentando, com medo de não ser suficiente, de não ser amado, de não ser aceito? Este vídeo é um convite sincero, profundo, empático, para que você pare, respire, olhe para dentro e comece, pela primeira vez talvez, a perceber a dimensão do preço invisível que você está pagando por estar sempre disponível. E se pergunte: vale mesmo a pena? O esgotamento que não é físico, a drenagem da energia psíquica. Existe um cansaço que não se vê, um esgotamento que não se mede pelo peso do corpo, mas pelo vazio da alma. Você já sentiu aquela sensação de exaustão profunda, mesmo após uma noite inteira de sono, aquela irritação inexplicável, aquela vontade de fugir de tudo, aquele desejo silencioso de desaparecer por um tempo? É um cansaço que não se resolve com repouso físico, porque ele não nasce no corpo, ele nasce na psique, silencioso, oculto, acumulado. Carl Jung chamava isso de drenagem da libido psíquica. Libido, aqui, não no sentido vulgar, mas como a energia vital que anima a alma, que move os desejos, que sustenta as escolhas. Cada vez que você diz sim, cada vez que se coloca à disposição, cada vez que se doa, mesmo sem vontade, um pouco dessa energia se esvai.
E quando ela se esgota, surgem os sintomas que muitos confundem com fraqueza ou mau humor: irritabilidade, apatia, insônia, falta de motivação, doenças psicossomáticas. O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta ser útil, quanto mais você tenta estar presente, quanto mais você se oferece, mais você se afasta de si mesmo, mais você se desconecta da sua potência vital, da sua essência, do seu centro. É como tentar manter uma casa acesa com uma vela que já está no fim. Você corre de um cômodo a outro, tentando iluminar tudo, mas, a cada passo, a chama vacila, até que, de repente, não há mais luz. A neurociência espiritual já confirmou. O excesso de estímulos, a avalanche de solicitações constantes, ativam de forma crônica o sistema nervoso simpático, o sistema do alerta, da luta, da fuga. O corpo passa a viver em estado permanente de tensão, como se estivesse o tempo todo ameaçado. E, nesse estado, a ansiedade se multiplica, a imunidade despenca, o sono se fragmenta, e a alma, essa, adoece silenciosamente. Estar sempre disponível, sempre alerta, sempre pronto, é um convite perigoso. Não apenas para a exaustão física, mas para a falência psíquica. E talvez o mais assustador seja perceber que, quando isso acontece, quando você chega nesse colapso silencioso, quase ninguém percebe. Porque o cansaço físico se vê, mas o esgotamento psíquico, esse, muitas vezes, só você sente. Às vezes, nem você consegue nomear. O auto-engano da disponibilidade como amor. Existe uma confusão profunda, quase enraizada na cultura. A ideia de que estar sempre disponível é uma prova de amor. Como se amar fosse, inevitavelmente, se doar o tempo inteiro. Como se o afeto precisasse ser demonstrado pela ausência de limites, pela entrega total, pela presença irrestrita. Só que, na verdade, essa disponibilidade sem filtro não é amor. É carência disfarçada de afeto. É medo travestido de generosidade. Quando você vive nessa frequência, a da disponibilidade constante, você não está vibrando amor autêntico, está vibrando vazio. Está vibrando a necessidade desesperada de ser necessário, de ser indispensável, de ser amado. É uma distorção vibracional profunda, que te faz acreditar que, se você não estiver sempre acessível, vai perder as pessoas, vai ser rejeitado, vai ser esquecido. A cultura reforça esse mito o tempo todo, especialmente com as mulheres, educadas, desde cedo, para se anularem em prol dos outros, para se colocarem sempre em segundo plano, para acreditarem que virtude é estar sempre pronta, sempre aberta, sempre servindo. Como se a única forma legítima de amar fosse essa: o sacrifício, a autoanulação. Só que, quando isso acontece, nasce uma dinâmica perigosa, a codependência. A sua identidade começa a ser construída exclusivamente em função das necessidades do outro. Você passa a existir não pelo que é, mas pelo quanto consegue servir, agradar, atender, resolver. E quando isso se instala, quando sua identidade se confunde com a sua utilidade, o amor próprio desaparece, silencioso, apagado, esquecido. E, então, o que parecia ser amor, se revela, no fundo, como uma forma de autoabandono, de abandono de si mesmo, em nome de uma ilusão. A de que ser sempre disponível é a maior prova de afeto. O limite como portal de preservação da energia vital. Poucos entendem, mas o limite é um portal. Não um muro que separa, mas uma passagem que preserva. Colocar limites não é um ato de egoísmo, é um ato profundo de amor próprio, de respeito pela sua energia, de reverência pela sua alma. É dizer, com firmeza e serenidade: aqui, eu me preservo. Aqui, eu me cuido. Aqui, eu me mantenho inteiro. Carl Jung nos ensinou que só quem delimita sua energia consegue consolidar sua identidade. É o processo da individuação. Tornar-se quem se é, sem se confundir com as expectativas dos outros, sem se dissolver nas demandas externas, sem se perder em disponibilidades que corroem a essência. Quem não delimita, se dispersa. Quem não protege, se fragmenta. Quem não diz não, se anula. A neurociência confirma. Estabelecer limites saudáveis regula o sistema nervoso, reduz a ansiedade, amplia a clareza mental, protege a imunidade. Quando você aprende a dizer não,
não apenas aos outros, mas ao excesso, à invasão, à urgência que não é sua. Você começa a construir um espaço interno de segurança, de repouso, de serenidade. E há algo ainda mais profundo. Dizer não é uma afirmação vibracional. Não é apenas uma recusa. É um gesto espiritual. É declarar ao mundo, e a si mesmo: eu respeito minha energia. Eu honro minha vida. Eu escolho onde, como e com quem partilho minha presença. O não pode ser difícil. Pode trazer culpa. Pode provocar medo. Mas ele é um dos maiores atos de autocuidado energético. Porque, no fim, quem não aprende a dizer não, acaba, inevitavelmente, dizendo não a si mesmo, e sim, a tudo que o afasta de quem realmente é. O corpo denuncia o que a mente esconde. Quando a mente se recusa a parar, o corpo grita. Quando você insiste em ignorar seus limites, o corpo começa a falar, com sintomas silenciosos, com dores inexplicáveis, com enfermidades que surgem aparentemente do nada. O corpo nunca mente. Ele expressa aquilo que a psique, muitas vezes, não quer admitir. Tensão muscular crônica, insônia, palpitações, dor de cabeça, problemas digestivos, alergias recorrentes. Todas essas manifestações, antes de serem físicas, são convites da alma. Convites para que você se escute, para que você se observe, para que você reconheça. Há algo fora do lugar. Há algo que está além do cansaço comum. Há uma sobrecarga que não é mais sustentável. A medicina psicossomática já não tem dúvidas. Estados emocionais não expressos acumulam-se no corpo e se transformam em sintomas físicos. A neurociência emocional explica: quando você não regula suas emoções, quando vive em constante estado de tensão, o cortisol, o hormônio do estresse, se eleva cronicamente, afetando seu sistema imunológico, seu metabolismo, sua capacidade de regeneração. O corpo se sacrifica para preservar a alma. Ele cria sinais, estabelece barreiras, tenta conter a torrente de desgaste que a sua mente insiste em naturalizar. Só que, se você não ouve, o corpo grita mais alto, até que, às vezes, ele paralisa. Ele força a pausa que você se recusa a fazer. Esse é um paradoxo doloroso, mas profundamente verdadeiro. Muitas vezes, não é a mente que decide parar, é o corpo que, ao adoecer, obriga você a rever a vida, os ritmos, as prioridades. O esgotamento não é fraqueza, é o último recurso da alma, usando o corpo para pedir: por favor, me escute. O medo ancestral de não ser amado. No fundo de toda essa dinâmica, há um medo ancestral, primitivo, silencioso, mas que dirige, com força invisível, quase todas as escolhas inconscientes. O medo de não ser amado. Você se doa demais. Você diz sim quando quer dizer não. Você se sobrecarrega, se esgota, se ultrapassa, porque teme, profundamente, que, se não for útil, não será amado. Porque aprendeu, desde cedo, que o amor era condicional, que era preciso merecer, que era preciso provar, que era preciso ser necessário para não ser descartado. Esse medo cria uma prisão invisível. Você passa a confundir amor com desempenho. Passa a medir seu valor pelo quanto consegue suportar, pelo quanto consegue fazer pelos outros, pelo quanto consegue se sacrificar. E, assim, se desconecta da sua essência, da sua espontaneidade, da sua autenticidade. Carl Jung falava da importância de trazer à consciência esses padrões ocultos, de iluminar as sombras que regem silenciosamente nossas escolhas. O medo de não ser amado é uma dessas sombras. Ele habita na infância, mas se projeta na vida adulta, criando vínculos baseados na necessidade, não na liberdade, criando relações marcadas pelo excesso de entrega e pela ausência de reciprocidade. E quando você vive nesse padrão, você atrai, repetidamente, relações em que sua disponibilidade é usada, mas sua alma não é vista, em que sua presença é requisitada, mas sua essência não é reconhecida, em que você é valorizado pelo que oferece, mas não pelo que é. Perceber isso dói, mas, ao mesmo tempo, liberta. Porque, uma vez que você identifica esse medo, pode começar a dissolvê-lo, pode começar a compreender que o amor verdadeiro não exige que você se sacrifique, mas que você se preserve, que você se honre, que você se escolha. O retorno à soberania
interior. Quando você percebe que a sua energia vital não é infinita, quando você entende que o seu valor não depende do quanto você se doa, quando você compreende que a sua essência não está na sua utilidade, então começa um retorno silencioso, um retorno à sua soberania interior. Soberania é uma palavra forte, mas, nesse contexto, é um convite suave. O convite para que você reassuma o comando da sua energia, da sua presença, da sua vida. Não como quem se isola, não como quem rejeita o outro, mas como quem se reconcilia consigo mesmo, como quem aprende a se oferecer não por necessidade, mas por escolha consciente, como quem aprende a dizer sim, não por medo, mas por desejo legítimo. A espiritualidade prática nos ensina que o verdadeiro equilíbrio não está em se fechar ao mundo, mas em abrir-se a ele, sem se perder nele, em partilhar, sem se esgotar, em doar, sem se anular, em amar, sem se abandonar. Esse retorno à soberania interior passa, inevitavelmente, pela construção de limites, pela aceitação do próprio ritmo, pelo respeito ao próprio corpo, pela escuta atenta às necessidades da alma. Não há outra via, não há outro caminho. E, quando você começa a fazer isso, algo extraordinário acontece. A sua energia começa a se regenerar. A sua vitalidade retorna, silenciosa, sutil, mas poderosa. Sua criatividade floresce, sua clareza se amplia, sua intuição desperta, sua alma se expande. Por quê? Finalmente, ela não está mais sendo drenada por excessos inconscientes, mas está, agora, centrada, enraizada, vibrante, inteira. A coragem de se preservar é, também, a coragem de amar. No fim, tudo se resume a isso. A coragem de se preservar é, também, a coragem de amar. Amar, verdadeiramente, não é se sacrificar até o esgotamento, mas é se oferecer a partir da inteireza, da abundância, da escolha consciente. É estar com o outro, sem deixar de estar consigo mesmo. É acolher, sem se abandonar. É doar, sem se esvaziar. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita, se transforma. Quando você aceita o seu cansaço, quando você acolhe a sua exaustão, quando você reconhece os seus limites, você começa a transformar o padrão que te aprisionava. E, então, percebe que sua energia é preciosa, que sua presença é sagrada, que sua vida não pode mais ser desperdiçada em relações, tarefas e demandas que te esgotam, que te esvaziam, que te afastam de quem você realmente é, que a sua alma não nasceu para o excesso, mas para a inteireza, que sua energia não nasceu para a dispersão, mas para a criação, que o seu amor não nasceu para a carência, mas para a liberdade, e que, no fim, preservar-se é o maior ato de amor que você pode oferecer, não apenas a si mesmo, mas ao mundo.